paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre a agenda de Deus para Adão. E vamos tomar como base Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ou Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de que você estivesse se inscrevendo. Clique aí em inscrever-se e se inscreva no nosso canal. E também dá uma clicada aí no sininho para que você possa estar recebendo outros vídeos que vamos estar postando. Pois bem, então, nós sabemos, lendo Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, percebemos o seguinte, que a terra era sem forma e vazia. Era um caos. E na agenda de Deus para com Adão, Deus então organizou todas as coisas, criou todas as coisas para que Adão e Eva vivessem naquele ambiente agradável. Sabe quando você teve o seu filho, se você, sua esposa, teve o seu filho, vocês criaram um ambiente agradável para que o seu filho viesse a este mundo e num aconchego da sua família. Você fez um quarto, este quarto você adornou, colocou lá um bercinho, e criou este ambiente, e assim o seu filho nasceu neste ambiente agradável. Da mesma maneira, Deus fez com o ser humano. Antes de Deus criar Adão e Eva, na agenda de Deus para Adão, ele criou um ambiente agradável, adequado, para que Adão e Eva pudessem viver aqui nesta terra. E então ele criou plantas, animais, peixes, aves dos céus, para que pudesse ser como mantimento, para que pudesse manter Adão e Eva aqui neste mundo. E isto é interessante, porque o nosso corpo precisa das vitaminas que isto que Deus criou, precisa de todas essas vitaminas para que nós tenhamos um corpo saudável. Então Deus se preocupou com o bem-estar do nosso corpo. E ele criou também as plantas e criou o sol. E o sol, ao aquecer as folhas das plantas, mantém o processo da fotossíntese para purificar o ar e oxigenar o ar para que o homem, ao respirar, respire este ar e extraia deste ar oxigênio para o seu corpo. Então, Deus também pensou não somente na sua agenda, não somente em criar aquelas plantas, aqueles animais, os peixes, mas pensou no seguinte, que o homem deveria viver muitos e muitos anos. Deus criou o ser humano para viver aqui na terra eternamente. E então o que Deus fez? Abençoou as plantas com a bênção da multiplicação, os peixes, as aves dos céus, os animais, para que não faltasse mantimento para o ser humano aqui na terra. Então, Deus abençoou, e até hoje essa bênção está sobre esses animais, sobre essas plantas, sobre as árvores frutíferas, sobre os peixes, e nós estamos aqui vivendo nessa terra por causa disto. E então, Deus também queria ter um relacionamento com o ser humano, e por isso Deus fez o homem
com as suas próprias mãos para que o corpo do homem pudesse ser um templo, um lugar onde Deus pudesse se relacionar, onde Deus pudesse ter intimidade com o ser humano. E além do mais, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e soprou sobre as suas narinas, para que o ser humano pudesse ter dentro de si a imagem e conforme a semelhança de Deus, para se relacionar com o seu Criador. E Deus, então, deu também sabedoria para que o homem pudesse dominar. Deus delegou ao ser humano a capacidade de dominar a terra e tudo aquilo que Deus criou. E deu sabedoria. Tanto é que Adão colocou o nome em todos os animais. Mas Deus também colocou limites para o ser humano. Todas as árvores ele podia comer, todos os frutos de todas as árvores podiam comer, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás, diz o Senhor, porque se isso acontecer, certamente morrerá. Na agenda de Deus, só Deus fala. E nós vemos aí, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, só Deus falando. Disse Deus e disse Deus. Tantas vezes. E quando Deus falava, acontecia algo sobrenatural e havia criação, e havia ordem, havia um propósito com aquilo que Deus dizia. E então, quando Deus fez a agenda para o homem, Deus fala, só Deus dita o que devemos e o que não devemos fazer. Então esta foi a primeira parte de Adão. Primeira parte da vida de Adão, a sua agenda foi feita por Deus. Um lugar, Deus colocou Adão e Eva num lugar de paz, de alegria, de comunhão, de prazer, de satisfação. Tudo aquilo que Deus criou, um ambiente agradável. Mas, por ele ter ultrapassado os limites estabelecidos por Deus, ele não guardou os mandamentos. Deviam ter guardado os mandamentos e não ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E então, por causa disso, ele deixou de andar, deixou de desfrutar daquilo que estava na agenda de Deus, fazendo a vontade de Deus, segundo a sua agenda, e também trazendo para si benefícios. Quando nós andamos na agenda de Deus, na direção de Deus, na orientação de Deus, nós recebemos benefícios deste andar com Deus. E então, o homem, Adão e Eva, fizeram o quê? Deixaram que a serpente entrasse nas suas vidas e fizesse a agenda para eles. E a partir daí, eles então passaram a realmente viver uma vida totalmente diferente daquela que Deus havia planejado para as suas vidas. Deixaram de viver a simplicidade da comunhão com Deus e estar ali com o Criador, tendo comunhão, vivendo um lugar de vida, de paz, plantando e